foi quando eu recebi o diagnóstico que eu teria que amputar a mão. Hoje eu vim contar para vocês a história de um tumor que eu tive dentro do osso do pulso direito. Oi, eu sou a Ariane Mota, maquiadora, especialista em noivas, e por aqui rola muito vlog de atendimento, dicas de maquiagem e tudo sobre o universo dessa maquiadora aqui. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreve, ativa o sininho para vocês receberem tudo do que rola aqui no canal. No meado de 2018, eu comecei a sentir uma dorzinha no pulso direito e eu sou destra, né? Na época, eu dava aula em 2 escolas, fazia a segunda faculdade à noite, já maquiava. Então, para mim, era uma dorzinha normal, né? Porque, afinal de contas, eu não usava muito a mão, então, para mim, era uma dor normal. Eu achei que eu tinha aberto o pulso por pegar peso ou que eu estava contraindo uma tendinite. Então, para mim, era uma coisa normal. Na época, na correria, a única coisa que eu fiz foi comprar uma pulseira, aquelas que mobilizam a mão, botei e segui a vida. Não fui ao médico. Olha eu aí, de luva, fazendo curso. Não sigam o meu exemplo. Na época eu tinha muito medo de faltar ao trabalho, eu pensava que era irresponsabilidade minha faltar, mesmo que seja por motivos de saúde, eu achava que era irresponsabilidade minha. Então, assim, eu tinha muito medo de faltar ao trabalho, sem contar os olhares que a gente recebe no trabalho quando a gente falta, mesmo se a gente estiver morrendo, né? Com o passar do tempo, a minha mão não foi melhorando, foi crescendo, e o que eu achava que era inchaço, na verdade já era o tumor crescendo dentro do osso. E foi crescendo, e foi crescendo. Só que eu negligenciei, né? A palavra certa é essa. Eu negligenciei o que eu estava sentindo, o que estava acontecendo, e foi crescendo até que chegou um ponto que eu falei, opa, peraí, alguma coisa de errado tem. Foi quando um dia, não teve aula na escola, eu falei assim, não, é hoje, eu vou no hospital. Eu fui para emergência e lá eu mostrei para o médico, o meu pulso. Ele pediu raio-x do pulso, eu fui fazer. Quando eu fui fazer o raio-x, já começou estranho por aí. Quando eu fui fazer o raio-x, a menina que fez o raio-x, ela fez a primeira vez e falou assim, peraí, apareceu um negócio estranho aqui, vou fazer de novo. E pra mim, tava tudo certo. Levei, voltei ao médico naquele mesmo momento. E ele olhou o meu exame e falou, olha, você tem ortopedista? Eu falei, tenho. Ele atende hoje? Eu falei, não. Eu sabia que meu médico não atendia naquele dia. Ele falou, eu vou procurar um ortopedista para você ir agora. Eu falei, rindo. Nossa, mas é tão sério assim? Ele olhou para mim. Olha, pode ser uma tendinite muito inflamada, mas também pode ser um tumor. Meu brilho sumiu na hora, aquele risinho murchou na hora. E o negócio era tão sério que o médico, ele simplesmente conseguiu uma pessoa para me levar ao consultório de um ortopedista naquele mesmo dia, naquele momento, naquele exato momento. Ele parou tudo que ele estava fazendo para conseguir um ortopedista para mim. E eu fui no ortopedista, era um ortopedista que nunca tinha atendido com ele. Ele viu o meu raio-x e me explicou que poderia ser só um cisto numa camaria. E pra mim, aquela camaria dele passou para mim. Eu falei, não é nada não. Eu falei assim, o máximo que vai fazer é uma raspagenzinha. E vai colocar um enxertozinho. E tá tudo bem. E eu segui a vida. Ele passou alguns exames para fazer. Eu fiz os exames e levei para um outro ortopedista, que era quem me atendia na época. Eu fiz os exames, levei para ele e começou a luta. Descobri o que era. Fiz um exame, fiz outro exame, fiz outro exame, fiz outro exame. E um atrás do outro para descobrir o que era e ninguém sabia o que era. E o pulso crescendo, o pulso crescendo. Foi quando ele pediu para fazer uma biópsia
né? Eu fiz a biópsia. Só que aqui na região é tudo muito demorado. Então minha biópsia ela foi pro Rio, para um laboratório no Rio, para fazer a biópsia e demora. Eu fiz a biópsia em janeiro. O resultado da biópsia só saiu em março. E meu pulso crescendo, eu já não tinha mais movimento do pulso, porque ele ficou muito grande, vou postar aqui uma foto para vocês. Ele ficou muito grande e ainda assim ninguém sabia dizer o que era. Esse é meu pulso já com o tumor no estágio máximo dele. Vocês podem ver que ele já tem a marquinha aí da biópsia. Nesse estágio eu já não tinha o movimento do pulso porque ele estava tão grande que ele conseguiu travar o movimento do meu pulso. Foi quando em março saiu o resultado da biópsia e o médico que me atendia na época falou: olha, Ariane, é um tumor, ele não é maligno, mas é um tumor e ele está crescendo dentro do osso do seu pulso e aqui a gente não tem especialista para isso, eu não sei lidar com esse tipo de problema e eu vou te indicar para um outro médico, só que ele é no Rio. Eu fiquei, né, levei um susto, fiquei preocupada e pensei, não, preciso de outras opiniões. Eu procurei ortopedistas e especialistas em mão, levei para eles meus exames e ele falou o seguinte: olha, eu vou te escrever aqui uma carta pro INCA, você precisa ir lá amanhã, procura assistente social que ela vai te colocar na frente, porque o seu caso é grave. Eu fiquei mais preocupada ainda. Foi quando eu resolvi seguir a orientação do ortopedista daqui e fui no ortopedista oncológico, que é a pessoa responsável por tratar tumores ósseos, né? Dentre outras várias coisas. Foi quando eu conheci o Dr. Marcelo Bragança, que foi quem me atendeu. Ele olhou os meus exames e falou: Ariane, hoje a única opção é amputar. O seu tumor está no estágio máximo. Você praticamente, a camada do seu osso ele está muito fina, se romper, cai na corrente sanguínea e é pior ainda. Então hoje a única opção é a amputação. Mas vamos tentar fazer um tratamento para fortalecer esse osso em volta do tumor, porque não existe tratamento para esse tipo de tumor, porque ele é muito raro. Então vamos tentar esse tratamento para tentar, quem sabe, chegar a ponto de... Aí você imagina, eu recebi a notícia que eu teria, que possivelmente eu teria que amputar a minha mão. Mas saí de lá, comecei o tratamento. Toda semana eu levava 2 injeções, eu tomava 2 injeções na barriga para poder tentar fortalecer esse osso, para quem sabe conseguir fazer a cirurgia. E assim foi o tratamento por uns 4, 5 meses, mais ou menos. E durante esse período eu fiz muitos exames para vasculhar o meu corpo inteiro, para saber se esse tumor ele tinha alguma outra origem, para saber se tinha alguma outra coisa em outra parte do meu corpo para poder justificar esse tumor. Eu fiz uma varredura dos pés à cabeça e nada. Sem contar o acompanhamento que eu tinha que fazer do meu pulmão, porque esse tipo de tumor, ele também pode causar metástase pulmonar. Então, todo mês eu fazia a tomografia do meu pulmão para poder verificar, né, se havia alguma coisa no meu pulmão. Graças a Deus, nunca deu nada no meu pulmão. E também nunca apareceu nada em nenhuma parte do meu corpo. Alguns meses depois, e algumas vacinas depois, chegamos a ponto de cirurgia. No final de agosto, mais ou menos, eu recebi a notícia que haveria a possibilidade da cirurgia. Eu já estava afastada do trabalho, né, por conta do tipo de tumor, por ele estar muito grande. Eu me afastei do trabalho para poder me cuidar. E foi assim,
muito, nossa, aliviante, sabe? Cirurgia marcada, tava tudo certo para fazer a cirurgia no início de outubro. Eu me internei, né, dei entrada no hospital, tudo certo. Estava na porta da cirurgia quando meu médico me falou: Ariane, a gente tem um problema. Um dos materiais para a cirurgia veio com a caixa violada e eu não quero arriscar fazer a cirurgia com material possivelmente contaminado e arriscar toda a cirurgia. Na hora, eu tranquilamente falei: Deus, não é agora. E foi o que eu falei pro meu médico: se Deus não quer que seja agora, não vai ser agora. Então, tranquilamente eu voltei. Meu médico também concordou comigo e falou que ia fazer todo o procedimento para esterilizar o material e que a gente ia remarcar a cirurgia. Cirurgia remarcada para o dia 27 de outubro. Dei entrada no hospital, foram quase 7 horas de cirurgia e deu tudo certo, graças a Deus. Tive uma recuperação muito boa. No dia seguinte eu já estava começando, eu já sentia os meus dedos, eu já conseguia mexer os meus dedos, para surpresa de todo mundo. A minha recuperação foi muito rápida, um mês depois da cirurgia. Eu operei no final de outubro, no início de dezembro eu já estava maquiando, eu já tinha tirado os pontos, eu já estava maquiando. Então a minha recuperação foi muito tranquila, graças a Deus. Eu nunca tive nenhum vestígio de nada no meu pulmão. Eu continuo fazendo acompanhamento, continuo fazendo as consultas, agora com um período maior, né, com um período maior de tempo. E graças a Deus eu continuo fazendo tudo que eu fazia, né? Claro que algumas coisas a gente adapta, outras coisas a gente não consegue fazer totalmente, né? Eu sei que algumas coisas realmente eu não posso fazer. Hoje eu não tenho o movimento total do pulso, eu não consigo fazer essa dobra e nem o giro completo, né? Você vê que ele não faz o giro completo, mas sinceramente isso não me faz falta, isso não me atrapalha, não atrapalha a minha vida. Eu consigo, hoje eu maquio normalmente, faço penteado, continuo dando aula e eu não tenho palavras para agradecer a Deus pelo que Ele fez na minha vida e nem palavras para agradecer ao Dr. Marcelo, que foi assim um anjo que Deus colocou na minha vida. E eu falei: não vou chorar, eu não vou chorar. Dr. Marcelo, ele é um profissional incrível, com 1 milhão de referências, um profissional assim que ele me explicou tudo desde o início, ele nunca me escondeu nada, nunca me deu falsas esperanças, assim como também ele me deu todo o suporte para que tudo desse certo. Ele me auxiliou em tudo que eu pude fazer, ele me acalmou bastante. E ele fez, tenho certeza que ele fez o melhor, né? Tanto que ele me explicou que não era para eu ter esse movimento aqui. E durante a cirurgia ele viu uma possibilidade de manter esse movimento. E assim foi. E ele fez um trabalho excepcional. Eu tenho uma gratidão muito grande por ele. Dr. Marcelo, se você ver esse vídeo aí, algum dia, saiba que seu nome, ele é citado nas minhas orações, viu? Aí vem a parte incrível, a parte que só Deus pode fazer. 15 dias depois da minha cirurgia, eu voltei para revisão, né? E eu não sei se vocês sabem, mas tudo que é retirado do nosso corpo, ele vai para biópsia. E o tumor, ele foi para biópsia no dia da cirurgia, quando eu estava saindo da sala de cirurgia, eu vi o tumor, ele estava dentro de um saquinho transparente com líquido, e eu vi o tumor
né? O enfermeiro, eu perguntei pro enfermeiro, ele falou assim, é o tumor. E esse tumor, ele foi pra biópsia e o meu médico falou que simplesmente o rapaz disse pra ele que se não tivesse sido escrito o que era no recipiente onde estava o tumor, ele não saberia o que era, porque não havia mais célula de tumor, estava seco. Então, assim, coisas que ninguém consegue explicar, mas a gente sabe quem fez, né? Então, assim, foi um milagre, eu creio plenamente que foi um milagre. E assim, para quem tinha recebido um diagnóstico de amputação, é muito... É forte demais, né? Você, meses depois, receber notícia de que aquela massa que estava dentro do seu pulso, dentro do seu osso, que não tinha mais célula de tumor. Tenho essa pequena cicatriz aqui, porém ainda assim ela não me incomoda em nada, né? Eu tenho uma placa que ela começa daqui e vem até aqui mais ou menos, e tem uma outra aqui. Nós temos 2 ossos no pulso. Eu, no caso, eu tenho metade de um e a outra ela é centralizada para poder manter o pulso, né, a mão no lugar fixada. Eu continuo maquiando, continuo exercendo a profissão que Deus me capacitou para exercer. E hoje eu sigo a vida normalmente, não sinto falta de ter o movimento total do pulso, não sinto dor, não sinto incômodo, sigo a minha vida normalmente, tá? E eu tenho certeza que foi Deus e que foi minha fé nele que me levou a viver isso e a viver esse milagre de Deus na minha vida e poder ver esse milagre de Deus na minha vida. Hoje eu continuo fazendo tudo normalmente, né, com algumas restrições e limitações, mas nada que me faça falta. Afinal de contas, eu não sou atleta, não quero fazer flexão. E é isso, meninas. Então, espero que vocês tenham gostado da minha história. Espero que essa história também te ajude de alguma forma. E se você conhece alguém que esteja passando por algo parecido, envie esse vídeo para essa pessoa, para ela saber que nem tudo está perdido e que a fé, ela nos torna muito forte mesmo. É isso. Beijo e até o próximo vídeo.